Daí fica uma pergunta, mas peraí, o Maduro tem razão nisso aqui que ele está fazendo? Ah, é anti-imperialismo, né? E de outro lado falam assim, isso aqui é loucura, o Maduro é maluco. O Maduro é um maluco, é um ditador maluco. Uma parte da imprensa brasileira vai por essa linha. É um pouco mais complexo que isso. Eu vou apresentar rapidamente aqui, já falamos disso ontem, mas como é um assunto também difícil, nem todo mundo acompanha, um pouco da história desse conflito, que vem do século XIX. No século XIX, a gente tem aqui na tela, no século XIX, a Venezuela ocupava esse território que hoje é Essequibo. Ocupava sim, com uma população muito pequena, porque ali é floresta. É uma área de baixíssima ocupação humana. Mas havia missões de espanhóis, né, na época, e depois de religiosos que estavam ali em contato com as populações indígenas. E quando a Venezuela fica independente, aquele era um território que era parte da Venezuela. E do lado ficavam as terras administradas pelos britânicos, o que se chamava Guiana Inglesa. Bom, aqui, origem da disputa. Estando sob controle do território, a coroa britânica, na época, no século XIX, contratou o naturalista Robert Schomburgk para realizar expedições pela área, por essa área que está em disputa até hoje, com o intuito de estabelecer as fronteiras da nova colônia. Destas expedições resultou a linha Schomburgk. Porém, tal demarcação foi muito contestada, tanto pelo Brasil quanto pela Venezuela. O Brasil também contestava isso, porque os ingleses avançaram para território que o Brasil, na época o Império Brasileiro e depois a República, consideravam parte do Brasil. O Brasil resolveu isso, fez um tratado na época do Joaquim Nabuco, resolveu, passou a linha e acabou o problema. No caso brasileiro está aqui, ó, foi resolvido no comecinho do século XX pelo Joaquim Nabuco, ficou conhecida como a questão do Pirara. Da área reclamada pelo Brasil, cerca de 59% ficou sob domínio inglês ou guianense, e o Brasil ficou com 41%, mas o Brasil considerou liquidada a história, não levou mais adiante. Vamos seguir, porque do lado venezuelano, eles nunca aceitaram totalmente o que estava acontecendo ali naquela região. Olha como a situação é complexa. No fim do século XIX, os Estados Unidos repudiavam a intromissão europeia em questões do continente americano. Eram os Estados Unidos dizendo assim, ingleses, não ponham os pés aqui. A América é para os americanos. E, em nome disso, os Estados Unidos, inclusive, apoiavam a reivindicação venezuelana de ficar com aquelas terras. Os Estados Unidos passaram a apoiar a Venezuela, convocando um tribunal arbitral para solucionar o conflito. Bom, esse tribunal, em 1899, é muito controverso. Esse tribunal aconteceu em Paris, tribunal para arbitrar o que era da Inglaterra e o que era da Venezuela. Foram indicados 5 juristas, está aqui nessa tela. 2 americanos das Américas, nesse sentido, né? 2 deles das Américas. Olha que curioso, um foi indicado pela Venezuela e outro pelos Estados Unidos. Então, no tribunal, estava um venezuelano, um indicado pelos Estados Unidos, 2 ingleses e um russo, que teoricamente seria neutro naquela época. Em 1899, as negociações geraram o chamado Laudo de Paris, que definiram que a maior parte da área ficaria sob domínio inglês. Então, terminou de uma maneira mais favorável aos ingleses, que, portanto, incorporaram esse Essequibo à Guiana, na época uma colônia inglesa. Vamos aqui para a última parte. Chegando no século XX, vocês veem que tem uma história aqui, né? Chegando no século XX, em 1962, durante o governo de Rômulo Bittencourt na Venezuela, não tem nada de chavismo aqui. Rômulo Bittencourt era um social-democrata, um moderado, né? Passou a contestar a decisão de Paris, de 1899. Em 62, os venezuelanos já contestavam. E falaram, não, esse território tinha que ser nosso. Aquele laudo de Paris foi forjado, havia um acerto entre os jurados, a Venezuela só indicou um, tinha que ter indicado 2. Enfim, contestaram o laudo de 1899 e, olha que curioso, mais uma vez, nos anos 60, a própria Inglaterra disse, olha, a Venezuela talvez tenha razão. Vamos nomear uma nova comissão, precisa ver direitinho. Por que a Inglaterra, nos anos 60, teve essa posição? Porque a Guiana, na época, tinha um governo pró-marxista, pró-União Soviética. Então, eles preferiam entregar esse território para a Venezuela. O nome, inclusive, oficial da Guiana até hoje é República Cooperativa da Guiana, um nome diferente em relação ao que a gente costuma ver, tinha uma linha o nome socialista. das nações, isso. Então, nos anos 60, a Inglaterra, que bonzinho, como são bonzinhos, né, os ingleses. Ah, a gente se arrependeu um pouco. Não, esse território pode ser da Venezuela, vamos discutir melhor isso. E aí essa questão ficou em aberto e nós chegamos até os dias de hoje
com a população venezuelana, tanto faz se é de esquerda, se é de direita, dizendo que Essequibo pertence à Venezuela. Aliás, a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina, anti-chavista, anti-Maduro, é a favor de que Essequibo pertence à Venezuela. Então, não é algo assim, são os chavistas, esse Maduro maluco inventou essa história do nada. Isso tem uma história na Venezuela. É mal comparando a história das Malvinas, que os argentinos dizem, as Malvinas são nuestras, e os ingleses continuam lá, e tem as Falkland. E teve a Guerra das Malvinas, que a ditadura de direita na Argentina fez, só que os peronistas, a esquerda, também apoiam que as Malvinas sejam argentinas. Na Venezuela é parecido nesse sentido, né? É muito mais complexo, eu acho, até do que as Malvinas, que são uma ilha. Então nós voltamos aqui a essa situação em que os venezuelanos, aproveitando uma situação de turbulência no mundo, a Rússia não foi lá e falou, a Crimeia é nossa, tomou da Ucrânia. Israel chega na faixa de Gaza e fala, nós vamos administrar isso aqui. E a Venezuela está dizendo aqui, isso aqui tem uma história antiga, esse pedaço aqui nós sempre reclamamos, passa a ser nosso. Qual a consequência disso? A consequência é instabilidade. Estamos com o mapa de novo aqui na tela. Imagine, a Venezuela, a partir de hoje, tem um projeto de lei na Assembleia dizendo que isso aqui é mais um Estado venezuelano, como os outros que estão aqui desenhados. Já tem um mapa novo, já está considerado assim, fato consumado. Falta combinar com os Estados Unidos e com a ESSO, que explora o petróleo aqui no mar. E com a Guiana também, né? Que é dona da terra, e com a ao Guiana, que parece. Que parece ser dona da terra. Bom, o Brasil, como é que fica nisso tudo? Mandou tropas para lá, mas assim, mandou 300 soldados, 500 soldados, é uma fronteira gigantesca. Mandou 20 blindados que vão demorar um mês para chegar, vão indo bem devagarinho para chegar lá na fronteira. Soltando bastante fumaça. Isso. Bom, então o Brasil teme a instabilidade que possa acontecer aí na fronteira. O presidente Lula falou sobre isso no fim de semana e deixou muito claro, esse plebiscito vai dar o que o Maduro quer, né? Mas vamos ver o que o Lula falou, a preocupação do Brasil em relação a isso. Veja a Guiana, eu conversei por telefone com o presidente da Guiana já 2 vezes. O Celso já foi à Venezuela conversar com o Maduro. Teve um referendo, acho que é hoje o referendo. Provavelmente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Ele não acata um acordo que o Brasil já acatou. Porque não só a decisão de 1887, como a decisão de 1965, em que houve um acordo, houve um tratado que o Brasil aceitou, sabe? E eles agora estão dizendo que não aceitam. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga, não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Obrigado. Do lado da Venezuela e do lado da Colômbia, e do lado da a risada do Lula foi sintomática, a hora que ele fala, o resultado vai dar o que o Maduro quer, porque é um plebiscito que o Maduro convocou, e não deu outra, deu mais de 90% de apoio, e o lado da Guiana aqui, né, o presidente da Guiana, Ifan Ali, pediu, aqui ó, tá na tela, o presidente da Guiana, pediu apoio do Conselho de Segurança da ONU. Pediu que o Conselho de Segurança da ONU se pronuncie, portanto, as pessoas falam, é uma área de floresta lá, ninguém está ligando para isso. Não é assim, gente. Interesse econômico, petróleo, tem muito petróleo, especialmente no mar de Essequibo, mas também na parte terrestre. E é um conflito que tem potencial para gerar muita confusão aqui. Imagina, está chegando ao Conselho de Segurança da ONU, vai virar a Crimeia, pode virar a Crimeia da América do Sul. William. Eu acho só fazer esse destaque, antes da Vivian chamar o nosso Guilherme Amado, para existe um contexto histórico, óbvio, o Rodrigo trouxe excelentemente, como sempre, né? O Rodrigo traz sempre um contexto histórico muito bom para a gente, mas o último destaque do Rodrigo, para mim, é o mais importante. A margem equatorial, que é o que chama aquela parte na frente da Guiana, ali, do norte do Brasil, está lotada de petróleo. Desde que começou a ser explorada na região, a ExxonMobil é que faz a exploração em parceria com o governo da Guiana,
já tiraram 11 bilhões de barris de petróleo, o que é mais ou menos 75% do petróleo do Brasil. Então, essa história de vou invadir a Crimeia por motivos históricos, vou invadir esse Equibo por motivos históricos, é balela, né, gente? Vai invadir porque tá petróleo jorrando até não dá mais. É por isso que, do nada, o Maduro inventou um conflito para anexar um território enorme, 3/4 da Guiana, no seu território. A gente não pode ser inocente de achar que só tem contexto histórico. Tem contexto econômico, como o Rodrigo trouxe para a gente no final da fala dele, muito importante. É uma região riquíssima em minérios no território, mas mais do que isso, no mar, onde o Brasil discute se vai explorar ou não ali, né, na foz do Rio Amazonas, essa margem equatorial do petróleo, que é considerado o segundo pré-sal. É importante a gente ficar de olho que tem implicações não só políticas com o Brasil, mas também econômicas. É óbvio, né? Como diria o Edu, e disse muito hoje, né? Mas se a gente resolvesse 90% do que é óbvio, não teríamos tantos problemas assim.